Fala meus docs! E aí galera, beleza? Bom pessoal, vamos começar resolvendo essa questão aqui, tá? Que é bem tranquila e ela é muito recorrente aí nas provas, tá? Vamos lá. Ela fala que P é uma proteína que é constituída por uma cadena polipeptídica, alfa de 300 aminoácidos e outra beta de 400 aminoácidos. A qual, né, se encontra aí essas duas cadenas unidas com um oligosacárido constituído por 20 restos de D-glucosa, beleza? Então veja aqui que já engloba pra gente aí, né, as pequenas moléculas, também as macromoléculas aí formadoras de polímeros, tá? Então veja bem, o que ele quer dizer pra gente isso aqui? O que a gente já pode tirar de informação, digamos, a respeito de P, que é uma proteína, não é? A gente já pode inferir que P é uma proteína o quê? Quaternária, temos duas cadenas interagindo entre si, então isso aí conforma uma estrutura quaternária, né, a essa proteína. Tá? Também podemos inferir que é uma proteína conjugada, porque é uma glicoproteína, ela possui aí oligosacáridos, possui açúcar na sua composição. Tá? E é muito comum glicoproteínas, tá? Serem conjugadas com açúcar, principalmente ali na parte externa da membrana celular, tá bom? Então veja, gente, que aqui a gente já pode tirar bastante informação, tá? Vamos lá, vamos seguir. Se toma 5 ml de uma solução de 1 milimolar de P, tá? Então a gente tem, isso aqui vai ser a concentração molar, 1 milimolar. Então já guarde isso aqui, que esse valor a gente vai ter que utilizar ele aí para fazer, né, as continhas ali da osmolaridade. Então a gente já tem a concentração molar de P, beleza? Bom, a gente ainda não sabe o fator de Van Hoff de P, tá, gente? A gente vai descobrir agora. Bom, e se hidrolisa completamente até aminoácidos e glucosa? Tranquilo, hidrolisar a gente já quebra por água. Seguinte, tenho aqui um aminoácido, se une a outro aminoácido por enlace peptídico. Aqui se une a outro aminoácido, tá? São 3 aminoácidos essas bolinhas aqui, tá bom? Vamos imaginar aqui. Quando eu hidroliso, gente, eu vou adicionar água. Hidrólise significa quebra por água. Então eu adiciono o que aqui? Eu adiciono H2O. Quando eu adiciono, eu faço com que se rompa esse enlace peptídico e eu vou liberar um aminoácido, outro aminoácido, tá? Quando eu quebro essa ligação peptídica. Aqui, da mesma forma, aí vou liberar outro aminoácido. Então veja aqui, se a gente tinha somente uma cadena polipeptídica, o I é quanto? 1. E agora, quando eu hidrolisei e eu tinha 3 aminoácidos, o I vai ser 3, tá? E essa é a lógica que a gente vai usar para poder multiplicar por quem? Pela concentração molar, tá? Então, vamos lá. Beleza, falou que hidrolisou completamente. Isso que eu falei para vocês se aplica também à glucosa, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Ele fala, na solução pós-hidrólise se coloca uma célula cuja osmolaridade interna é de 230 miliosmóis. Já desenhei aqui a célulazinha, tá? Com 230 miliosmóis de osmolaridade interna, beleza? Sabendo que a membrana desta célula é impermeável a monossacáridos, tudo que é importante, gente, eu coloquei aqui, mas em negrito, para vocês terem atenção, tá? E tem um sigma de 0,3, né? Um coeficiente ali de reflexão de 0,3, tá? Para os aminoácidos. Se pode inferir que, tá? Então, mais para frente eu vou dizer para vocês qual é a resposta correta, mas primeiro vamos aqui deixar, tá? O passo a passo de como é que a gente vai resolver essa questão. Então, vamos comigo. Primeiro, o que a gente tem que fazer, tá? Só desenhando aqui que colocou na água. Primeiro, o primeiro passo, gente. Calcula a osmolaridade. Como é o cálculo de osmolaridade? É osme igual a M, né, a concentração molar, multiplicado por I. A concentração molar é muito simples. Ele vai dar pra gente aqui. Ele deu pra gente 1 milimol. Tranquilo? Tranquilo. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que descobrir aqui qual que é a dificuldade. Descobrir o I. Só que não tem dificuldade. Eu já expliquei para vocês o que era hidrólise e já expliquei como era que se une, né? A gente supostamente já sabe isso, como é que se une os aminoácidos entre si e a glucosa também entre si ali, mediante ligações glicosídicas. Então a gente vai quebrar essas ligações. Então se eu tenho 300 aminoácidos, né? Como eu expliquei, se eu tenho 300 aminoácidos, eles vão se unir entre si mediante o que? Enlaces peptídicos, não é? E eu vou quebrando esses enlaces. Vejam aqui, por exemplo, aqui a gente tinha um péptido aqui com 4 aminoácidos. Eu quebrei nesses constituintes, eu vou liberar 4 aminoácidos livres. Então eu vou sair de um fator de Van Hoff de 1, né? I igual a 1, tá? Vamos colocar I igual a 1, a I igual a 4, tá? Então dessa forma é que eu vou contar justamente a quantidade de aminoácidos que eu tenho. Tá? Então aqui se eu tinha 300 aminoácidos e hidrolisei completamente, eu vou ter já 300 aminoácidos livres.
na cadena alfa, tá? Na cadena beta eu tinha 400, hidrolisei, eu vou ter 400 aminoácidos livres. Então, o I vai ser só de aminoácidos 700, gente. Então, só de aminoácidos eu vou ter 700 ali livre, tá? Que eu vou utilizar para multiplicar com quem? Com esse 1 milimol. Só que, lembrando aqui que a gente está falando de uma proteína, uma glicoproteína, ela se associa a 20 restos de D-glucosa que segue o mesmo princípio. Eu vou quebrar as ligações isoglicosídicas mediante hidrólise e vou liberar 20 restos de glucosa. Então vai ser 700 de partículas ali, né? De aminoácidos, mais 20 partículas de glucose. Então eu tenho um I ali de 720. E é muito simples. O que é que eu vou fazer agora? A continha de osmolaridade. Concentração molar multiplicado pelo I, que a gente já achou que é 720. Então, eu vou ter uma solução de pós-hidrólise de quanto? De 720, tá? Então, a solução de pós-hidrólise eu vou ter aqui 720 miliosmóis. Gente, e o que que isso diz pra gente? Porque pode ter muita questão, tá? Muita questão que diz pra gente o seguinte... A solução pós-hidrólise é hipo ou iso-osmolar em relação ao interior celular. Nesse caso, gente, a gente pode inferir aqui, a gente pode, né, constatar que essa solução pós-hidrólise, ou seja, logo de hidrolisada, a gente vai ter maior concentração osmolar a nível que externo, né, na solução. Então, a solução com respeito ao meio intracelular, dessa célula que a gente está observando, a solução neste caso é hiperosmótica, ela tem maior concentração osmolar, ok? Então, aqui a gente já inferiu alguma coisa. Beleza, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a tonicidade. O que é isso? É basicamente a gente vai começar a levar em consideração o que entra na célula e o que sai, tá? Então a gente vai começar a ver como é que esses solutos que estão nesse meio vão se comportar em relação à membrana dessa célula que foi colocada, beleza? Então vamos lá, meus queridos. Primeiro, segundo passo, aplicar o coeficiente de reflexão. A D-glucosa vai ter o coeficiente de reflexão de 1. Por quê? Porque ela é impermeável. A membrana dessa célula é impermeável aos monossacáridos. A gente sabe que a glucose é o que, gente? Um monossacárido, uma hexosa, uma aldohexosa. Tranquilo? Então, ela vai ficar aqui. Então, a gente já vai ter aqui, ó, 20 moléculas de glucosa que não vão entrar. Não vai entrar, gente. Ela vai ficar do lado de fora. E quando ela fica do lado de fora, ela cria, sim, um coeficiente ali, tá? Ela cria uma pressão, né? Ela cria um gradiente osmótico que leva, tá? A água para esse meio, tá? Então, são as partículas mais osmoticamente ativas, são as que têm o coeficiente ali de reflexão de 1, tá? E as que são menos osmoticamente ativas, ou não são osmoticamente ativas, melhor falando, são as que têm o coeficiente de 0, porque elas passam livremente e ela tende a igualar suas concentrações, tanto internamente como externamente na célula. Beleza? Então vamos lá. Então vamos calcular a tonicidade. É basicamente aplicar o coeficiente de reflexão para cada partícula em especial, tá? A gente aplica separadamente. Então vamos lá. Primeiro, o da D-glucose já expliquei. Impermeável, coeficiente é 1. 1 vezes 20, vamos ter 20 ali. Guarda aí. Os aminoácidos, o coeficiente de reflexão é 0,3, tá? Então a gente vai multiplicar 700 vezes 0,3 vai dar 210, tá? E por último, aqui antes de aplicar o coeficiente, né, já tinha colocado aqui para vocês, aí a solução é hiperosmolar, tá? E depois de aplicar o coeficiente, então a gente vai somar, tá? O 210 mais o 20 e aí vai dar pra gente aí 230 miliosmóis. Ok? Então, primeiro passo, calcula a osmolaridade. Segundo passo, vai aplicar o coeficiente de reflexão. Aplicou o coeficiente de reflexão, aí a gente pode falar de tonicidade. Então, primeiro, se a gente aplicar o coeficiente sem aplicar o coeficiente de reflexão, a gente chegou a um total de osmolaridade, né, de 720 miliosmóis, antes de aplicar o coeficiente de reflexão, tá? Então, a solução pós-hidrólise era hiperosmolar. Já quando a gente aplicou o coeficiente de reflexão, a gente considerou ali, né, a relação da membrana com os solutos, né, se ela deixa passar, se ela não deixa passar, tá?
Aí a gente chegou a um total de 230 miliosmóis, tá? Que é basicamente aqui o que a gente tirou dos coeficientes, somou ali para ver quais são as partículas que vão ficar no meio externo, tá? As que batem e não passam na membrana. A gente chegou que 210 aminoácidos vão ficar do lado de fora e 20 das glucosas, porque nenhuma vai passar, vai ficar do lado de fora. Somamos esse valor e chegamos a 230 miliosmóis, que é igual a concentração aqui interna dessa célula. Então, essa solução, né, ela é isotônica, tá? Porque aplicamos a tonicidade, aplicamos o coeficiente de reflexão, e aí é igual ali, não vai ter câmbio. A água ela não vai ter nem a entrar nem a sair da célula, porque estão em meios aí isotônicos, né, tonicamente iguais. Beleza? Então, gente, é basicamente isso aqui que a gente tem que entender, tá? Só que destaca bem, gente. Quando a gente fala de ela é hiperosmolar nesse caso, é logo após a hidrólise dos seus constituintes ali da proteína, tá? Da proteína P. Quando a gente aplica a tonicidade, a gente vê que não é hipertônica, é isotônica pela característica que a membrana vai ter ali de aceitar ou não a passagem dos solutos colocados nesse meio. Beleza? Bom, e a resposta correta para esse exercício vai ser basicamente a seguinte. A solução pós-hidrólise é hiperosmolar, porém isotônica respeito ao interior celular, de modo tal que o volume celular não se modificará. Se a gente tem uma solução isotônica com meio intracelular, não vai ter fluxo neto de água, não vai ter fluxo por osmose. Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? Então esse foi aí mais uma resoluçãozinha aí de exercício para vocês.